Uma bomba atômica explodiu e então surgiu algo que ninguém conhecia. Nem na Terra, nem em laboratório, nem em lugar nenhum de todo o universo conhecido. O que os pesquisadores acabaram de encontrar nos escombros do inferno nuclear é absolutamente inacreditável. Vamos analisar isso com muito cuidado. Vamos lá. Se você não quiser perder mais nenhuma notícia científica daqui pra frente, inscreve-se agora mesmo no canal. E quem já se inscreveu ajuda muito o vídeo com um joinha. 5.000 curtidas devem apaziguar o algoritmo do YouTube. Muito obrigado, pessoal. Mas agora já temos o próximo tema científico empolgante. Então vamos ao que interessa. 6 de agosto de 1945, a cidade japonesa de Hiroshima. Naquela época, meio à Segunda Guerra Mundial, já não estava mais rolando na Europa, mas o Japão continuava lutando no Pacífico contra os EUA e seus aliados. O governo americano esperava, com o uso da bomba atômica recém-desenvolvida, forçar uma rápida rendição do Japão e evitar uma invasão das ilhas principais japonesas. Na manhã de 6 de agosto, o bombardeiro americano Enola Gay lançou a bomba de urânio Little Boy sobre Hiroshima, que detonou a cerca de 600 metros de altitude acima da cidade. 3 dias depois, seguiu-se um segundo lançamento de bomba atômica sobre Nagasaki. Em 15 de agosto, o Japão finalmente declarou sua rendição. A bomba atômica gerou em Hiroshima uma bola de fogo com temperaturas acima de 7.000 graus. Isso é mais quente do que a superfície de algumas estrelas. Em questão de segundos, prédios, metal, vidro, terra, basicamente toda a cidade, evaporaram, transformando-se em uma nuvem turbulenta de plasma. Existem relatos no YouTube de testemunhas oculares que vivenciaram e sobreviveram ao Armagedon nuclear. Ouçam só isso. Às 8 horas, a gente tinha começado a chamada matinal e o general responsável por nós fez um discurso motivacional. Vocês, meninas, receberam uma boa formação e hoje é exatamente o dia em que começam a provar seu patriotismo e sua lealdade ao imperador. E exatamente nesse segundo, vi um clarão azul e branco em todas as janelas. A próxima coisa que percebi foi que simplesmente voava pelo ar. A violenta onda de choque arrasou todos os prédios da cidade. E claro, meu prédio também desabou. Meu corpo estava bem no meio disso tudo. Quando recuperei a consciência na escuridão e no silêncio absolutos, não sabia o que tinha acontecido. Tentei mexer meu corpo, mas não consegui. Ficou claro para mim que eu estava diante da morte. Todas as pessoas estavam quase nuas. Suas roupas estavam em farrapos. Elas estavam ali paradas. A pele e a carne estavam queimadas e pretas. Faltavam partes dos corpos e algumas pessoas seguravam seus próprios globos oculares nas mãos. Enquanto caminhavam, desabavam e, ao cair, suas barrigas se rompiam. Seria de se esperar que, num lugar assim, as pessoas gritassem e pedissem socorro. Mas estava tudo tão silencioso, quase sem som. Naquela noite, ficamos sentados na colina e passamos a noite inteira vendo a cidade pegar fogo. Ufa, isso realmente dá um frio na barriga e a extensão total da destruição é algo que provavelmente nem conseguimos imaginar. Na gigantesca explosão, aconteceu, como sabemos agora, algo inacreditável, inclusive do ponto de vista científico. Pura física, mas física do tipo mais brutal. Enquanto essa nuvem esfriava, o material vaporizado se condensava em minúsculas esferas de vidro que depois caíram espalhadas por toda essa região. E são exatamente essas esferas o cerne da nossa descoberta de hoje. Em 2019, o geólogo aposentado Mário Vanier vasculhou as praias da Baía de Hiroshima e encontrou minúsculas partículas vítreas na areia. Elas receberam o nome de Hiroshimite. Ao longo dos anos, essas pequenas cápsulas do tempo foram examinadas minuciosamente por uma equipe internacional de pesquisadores liderada pelo geólogo Luca Bindi, da Universidade de Florença. E foi aí que as coisas ficaram realmente empolgantes. No total, a equipe examinou 34 dessas amostras de Hiroshima, escaneadas com microscópios eletrônicos e analisadas com raios-x de alta energia. Em apenas uma dessas amostras, eles encontraram um minúsculo grão de metal, com apenas 10 micrômetros de tamanho, mais fino que um fio de cabelo humano. E esse grão deixou os cientistas de queixo caído.
Os pesquisadores encontraram uma mistura de ferro, cromo, níquel, manganês, molibdênio, silício e alumínio disposta em uma estrutura cristalina que ainda não havia sido documentada em nenhum outro lugar da Terra. Assim, em um resquício da explosão da bomba atômica de Hiroshima, surgiu uma estrutura de material totalmente nova que, pelo que sabemos, não existe em nenhum outro lugar do planeta nem além dele. Nas outras amostras do Hiroshimite, os pesquisadores também encontraram muitas ligas de ferro e cromo, que provavelmente vêm do aço de construção da cidade destruída, mas a maioria delas apresentava uma estrutura relativamente comum, conhecida como cúbica de face centrada. Só esse grão minúsculo saiu completamente da linha. Como um microreator, cada gotinha de metal derretido congelou, praticamente no momento da solidificação, seu próprio instantâneo das condições químicas locais. Os pesquisadores chamam esses materiais de ligas multicomponentes. Também misturas de pelo menos 5 metais, onde cada um deles está presente em quantidade significativa, em vez de apenas como uma pequena adição. Normalmente, essas ligas precisam ser fundidas em laboratório sob condições rigorosamente controladas. A temperatura e a velocidade de resfriamento precisam ser ajustadas com a máxima precisão. A bomba atômica também conseguiu esse processo, só que 1000 vezes mais caótica e 1000 vezes mais rápida, e mesmo depois de décadas, um grão minúsculo de apenas alguns micrômetros ainda consegue registrar exatamente quais condições prevaleceram na explosão atômica por uma fração de segundo. Essas partículas, portanto, não são resíduos de fusão comuns, mas verdadeiros arquivos físicos da explosão. Absolutamente louco se pensarmos que estamos falando de um único piscar de olhos da história que permanece congelado até hoje na rede cristalina de um grão de metal. Estruturalmente, a nova liga se enquadra numa família chamada tipo AiAu4, uma variação ordenada da chamada estrutura beta do manganês. É bem complicado, mas o ponto principal por trás disso é simples. Essa estrutura nunca tinha sido observada antes em combinação com uma mistura quimicamente tão complexa de tantos metais diferentes. Então, os pesquisadores tiveram que praticamente abrir um capítulo totalmente novo no livro de ligações. Poderíamos nos perguntar agora se essa liga pode realmente ser tão única ou se ela poderia ter existido em outro lugar em materiais industriais. Os pesquisadores verificaram exatamente isso e descartaram essa possibilidade. A composição química difere tanto do habitual e a estrutura cristalina é tão especial que uma origem a partir de materiais pré-existentes é impossível. Essa liga foi, na verdade, criada apenas pela bomba. O cientista de materiais Michael Wheadon, da Carnegie Mellon University, resume bem. Quem procura novos materiais precisa, afinal, procurá-los em lugares inusitados. Dificilmente há lugar mais inusitado do que a areia de uma enseada onde outrora explodiu uma bomba atômica. Embora, claro, uma ideia também fosse procurar por esses materiais no espaço. E foi exatamente isso que Luca Bindi e sua equipe já fizeram. Quase cristais são materiais nos quais os átomos não se repetem da mesma forma que nas estruturas cristalinas comuns. Há cerca de 10 anos, nós os descobrimos na natureza, quando analisamos um fragmento das coleções mineralógicas do museu da nossa universidade. A análise dessa amostra, bem como de outros fragmentos encontrados durante uma expedição às regiões remotas da Sibéria, mostrou que todos esses fragmentos eram, de fato, parte do mesmo meteorito. Tratava-se, portanto, de corpos extraterrestres. Aí a gente se perguntou se seria possível provar essa hipótese, ou seja, que esses materiais poderiam ter surgido em colisões entre asteroides no espaço. Por isso, começamos uma parceria com o Caltech, que tem um laboratório capaz de simular impactos de asteroides. Incrivelmente, e para nossa surpresa, conseguimos logo na primeira experiência e tentativa reproduzir um quase cristal com a mesma perfeição estrutural e as mesmas propriedades químicas. Por isso, começamos a pensar que o material gerado na primeira explosão nuclear, o chamado Teste Trinity, de 16 de julho de 1945, que marcou o ponto alto do projeto Manhattan, talvez fosse o lugar certo para procurarmos. E foi exatamente essa consideração que levou a outra descoberta inacreditável relacionada a testes de armas nucleares. Bindi e sua equipe, como ele mencionou, já haviam descoberto algo anteriormente no local do primeiro teste de bomba atômica, o chamado Teste Trinity, de 1945, no deserto do Novo México. O teste Trinity rolou em 16 de julho de 1945 e foi a primeira detonação bem-sucedida de uma arma nuclear da história, poucas semanas antes dos bombardeios em Hiroshima e Nagasaki.
A bomba de plutônio, apelidada de Gadget, explodiu em cima de uma torre de aço de cerca de 30 metros de altura e liberou uma potência explosiva de aproximadamente 21 quilotoneladas de TNT. O calor intenso derreteu a areia do deserto junto com o material da torre e da bomba, formando um vidro esverdeado que mais tarde recebeu o nome de trinitita. E décadas depois, os pesquisadores descobriram justamente nessa trinitita outra estrutura que dificilmente se formaria em condições naturais normais, um quase cristal incomum, ou seja, um material com uma estrutura ordenada, mas que nunca se repete exatamente. Junto com a nova descoberta de Hiroshima, começa a se delinear um padrão bem interessante. As explosões nucleares parecem ser sistematicamente capazes de revelar tipos de materiais totalmente novos e inesperados que a gente nunca veria de outra forma. Bem legal, mas tem a desvantagem de que para isso é preciso primeiro explodir uma bomba atômica. E para a ciência, isso é mais do que apenas uma curiosidade marginal. As ligas multicomponentes estão atualmente em alta porque podem combinar propriedades como dureza, resistência à corrosão e estabilidade em temperaturas extremas de uma maneira que dificilmente seria alcançável com ligas clássicas. A estrutura recém-descoberta pode até servir de modelo para os pesquisadores recriarem de forma direcionada materiais semelhantes com propriedades comparáveis em laboratório. Claro que dessa vez sem bomba atômica. E a análise de resíduos como o de Hiroshima também ajuda os pesquisadores a descobrir mais na área da perícia nuclear sobre as condições exatas e os materiais envolvidos em detonações passadas. Esse conhecimento continua sendo importante para entender completamente os efeitos dessas armas e evitá-los no futuro. Ou, como os pesquisadores resumem em seu estudo, detonações nucleares de alta energia criam ambientes físico-químicos extremos e de curta duração, nos quais podem surgir materiais até então desconhecidos. Essa descoberta mostra que eventos de plasma nuclear podem estabilizar fases metálicas complexas e destaca os escombros de uma explosão atômica como um laboratório natural para a formação de ligas em desequilíbrio e a descoberta de novos materiais. Essas pequenas esferas de vidro são, portanto, muito mais do que apenas uma nota de rodapé científica. Elas são testemunhas silenciosas de um dos segundos mais consequentes da história da humanidade. Vou mantê-los atualizados sobre todas as outras descobertas nesta área. Então deixem uma inscrição no canal agora e pensem no polegar para cima para que possamos bater a meta de 5.000 curtidas. E já que estamos falando de coisas gigantescas e quase inimagináveis, vocês sabiam que os pesquisadores estão observando atualmente uma estrutura com mais de 8.000 quilômetros de extensão bem no meio do Atlântico? Um verdadeiro monstro visível até mesmo do espaço. O chamado Grande Cinturão de Sargaço do Atlântico não para de crescer. E o que isso significa? Vocês vão descobrir no vídeo aqui em cima, à direita. Não deixem de dar uma olhada, é super empolgante. No canto inferior direito, como sempre, tem mais um assunto sobre ciência e espaço. Fora isso, acho que a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem, galera.